vídeo de hoje nós iremos abordar sobre 4 habilidades emocionais que te farão se destacar profissionalmente. Minha experiência como recrutadora, eu pude observar algumas habilidades que trazem esse destaque profissional. Existe uma frase que fala assim, que contrata-se por currículo, mas demite-se por comportamento, ou seja, o aspecto comportamental das soft skills, ele sobressai até mesmo o aspecto técnico em algumas situações e contextos. E aí entra a psicologia, quando nós identificamos algumas necessidades de desenvolver essas competências, essas habilidades comportamentais, a psicologia entra como esse suporte nesse desenvolvimento. É importante falar também que todas as habilidades, elas podem ser desenvolvidas. É certo que o seu cérebro ele vem com uma programação, ele vem com algumas facilidades para algumas atividades, mas todas as habilidades elas podem ser desenvolvidas quando nós colocamos atenção sobre isso e nós buscamos os recursos corretos para que isso possa trazer esse benefício também. A primeira habilidade que eu quero abordar é a empatia. Essa habilidade é muito importante, principalmente quando a gente aplica ao contexto profissional. Onde você vai tem pessoas. Na sua casa você convive com pessoas, nos seus relacionamentos interpessoais, no seu trabalho, mesmo você trabalhando com algo mais técnico, mas em alguma medida você tem contato com alguém. E essa habilidade da empatia ela é muito importante porque a gente desenvolve através dela o ouvir o outro, o buscar compreender o contexto do outro, buscar ouvir e compreender livres de julgamentos prontos, que muitas vezes é o mais automático na nossa forma de funcionar. Seja você enquanto líder de outras pessoas ou enquanto liderado, essa habilidade da empatia, de se colocar no lugar do outro, de estar disponível para entender o lado da outra pessoa também é muito importante e te trará muitos benefícios. Porque realmente quando nós buscamos desenvolver esse olhar e esse foco em outras pessoas, os nossos relacionamentos podem melhorar muito. Segunda habilidade que eu gostaria de falar é sobre a flexibilidade. Nunca essa habilidade foi tão valorizada no contexto profissional. Existem alguns padrões mentais e até alguns perfis comportamentais que podem ter um pouco mais de dificuldade na hora de flexibilizar. Por exemplo, pessoas que gostam muito mais de planejamento, de organização, de criar métodos e processos, podem ter um pouco de dificuldade nessa parte da flexibilização. Mas como eu falei, é uma habilidade, então você pode aprender a desenvolver. E essa habilidade da flexibilidade ela é muito importante porque cada empresa tem um contexto e um ritmo diferente. Onde você for trabalhar, vai ter uma característica que é só daquela empresa. Então, seja você iniciando a sua carreira profissional agora ou você mudando de emprego, a própria mudança de emprego existe muita flexibilidade. E nós precisamos aprender que vai ser necessário desenvolver essa capacidade de se adaptar e de entender que existem outras formas de fazer aquilo que a gente já faz. Quando a gente tem mais experiência, aí que se torna um desafio, porque às vezes a gente está acostumado a fazer de uma forma, somente daquela forma há muito tempo, e às vezes quando você entra em um outro contexto profissional, uma outra função, um outro cargo ou até uma outra empresa, existe um outro tipo de fazer. E a gente precisa desenvolver essa habilidade de adaptação dentro daquilo que combina com os seus valores. Não estou falando de uma flexibilidade de você abrir mão daquilo que você defende ou acredita, mas é uma flexibilidade dentro dos limites que os seus valores vão te apontar. E se você tiver essa possibilidade de escolha nesse momento também. A flexibilidade, ela também tem a ver com a gente lidar com aquilo que a gente não pode controlar. Eu conheço alguns contextos de trabalho, por exemplo, que lidam com mudanças rápidas o tempo inteiro, que lidam com mudanças repentinas que você precisa se reprogramar o tempo inteiro. E isso exige muito mais desses profissionais que estão inseridos nesse contexto, de entender até onde eu posso controlar e o que eu não posso controlar e lidar com isso de uma melhor forma. E aí eu gostaria de falar também um pouquinho sobre a minha própria experiência profissional. Quando eu comecei a atuar enquanto psicóloga organizacional, na minha primeira experiência como profissional,
tinha, acho que talvez alguns dias, algumas semanas que eu havia começado, e aí foi logo no contexto em que nós fomos afetados por toda a pandemia e todo aquele contexto. Então, o pouco que eu tinha de conhecimento técnico para aplicar precisou de uma flexibilização máxima para encontrar novas formas de fazer isso acontecer. Por exemplo, o recrutamento e seleção, eu não podia mais fazer presencialmente durante um certo período, precisou adaptar para fazer online, as reuniões, os treinamentos, as palestras, tudo online, e desenvolver metodologias que conseguissem conectar com as pessoas através dessa forma, né? Das reuniões, enfim, e conseguir desenvolver métodos também de gerenciar equipes à distância, porque algumas pessoas também ficaram home office nesse período. Eu não fiquei, mas tinham pessoas, por exemplo, que estavam acometidos com alguma doença, enfim, precisavam ficar resguardados, e aí nós precisamos desenvolver também métodos para cuidar dessas pessoas, mesmo que de longe, e de alguma forma oferecer algum apoio. Então foi uma experiência que realmente era um contexto completamente diferente, que eu ainda não tinha enfrentado, e que foi necessário desenvolver uma flexibilização ali naquele momento para continuar atuando, fazendo as atividades que eu precisava fazer. A terceira habilidade é a criatividade. Essa habilidade é uma das habilidades mais procuradas hoje em profissionais, em candidatos a processos seletivos, porque a criatividade, quando desenvolvida, ela aparece inclusive na resolução de problemas. Todos os colaboradores em suas funções, eles estão ali de uma forma básica para resolver algum tipo de problema, eles são necessários para isso. E às vezes, quando encontramos perfis de pessoas que têm a criatividade desenvolvida, ou pelo menos a abertura para desenvolver a criatividade, eles conseguem criar soluções para aqueles problemas de uma forma mais rápida, de uma forma mais simples, e de uma forma que realmente consegue atender ali de uma maneira diferente, com as condições que tem, com os materiais que tem no momento, com os recursos que tem no momento. A criatividade fala sobre encontrar novas soluções, novas possibilidades com aquilo que eu tenho naquele momento. E aí eu quero te convidar a pensar se talvez você lembrar de alguns aspectos da sua infância em que você teve atividades que te fez desenvolver a criatividade. Seja a montagem de um quebra-cabeça, a criação de brinquedos novos com os recursos que tinha, seja com barro ou com algum outro material, você criar brincadeiras a partir disso. Se você recorda desses aspectos na sua história, é possível que você tenha um caminho ali para desenvolver a criatividade de uma forma mais simples, de uma forma mais intensa. Já ao contrário, pessoas que nunca tiveram essa oportunidade de ter essas experiências talvez na infância, quando chega na vida adulta, às vezes também desenvolve um padrão mental um pouco mais rígido, em que vai ser necessário buscar desenvolver essa criatividade agora, enquanto adulto. Se você foi estimulado enquanto criança, isso é ótimo. Se você não foi, ainda é possível desenvolver. Inclusive, eu tenho alguns episódios no meu podcast que eu falo sobre um livro que li esse ano, que chama Playfulness, que é Trilhas para uma Vida Resiliente e Criativa, do psicólogo Lucas Freire. E eu falo um pouquinho sobre isso, sobre como desenvolver essa criatividade na vida adulta e quanto isso vai impactar na sua carreira profissional também. A quarta e última habilidade são habilidades sociais, principalmente a habilidade de comunicação. E aqui eu não estou falando sobre você ser extrovertido. Você ser extrovertido ou introvertido são traços de personalidade. E não tem nenhum problema se você for mais introvertido. Mas essa habilidade da comunicação, ela ainda assim tem relação. Porque não é porque você é introvertido que você vai ter dificuldade de se comunicar. Pelo contrário, a habilidade de comunicação vai ser algo que vai te fazer se destacar, independente do lugar ou da função que você desenvolve. Que, como eu falei no início do vídeo, onde você vai tem pessoas, você precisa lidar com pessoas o tempo inteiro, precisa se relacionar o tempo inteiro. Então, habilidades sociais trarão esse ganho para você no contexto profissional também. E aí a gente entra no outro ponto, que às vezes as pessoas falam assim, mas eu sou tímido, e por isso que eu não falo muito, por isso que eu tenho dificuldade. Isso aparece muito, inclusive, nas entrevistas de emprego também. Já ouvi muitas pessoas falando, quando a gente pergunta qual é o ponto que você gostaria de desenvolver, de melhorar, às vezes a pessoa aponta a timidez. Mas a timidez, ela não é um
questão relacionada com as crenças que você tem a respeito de si mesmo. E aí eu também compartilho um pouquinho sobre isso lá nos meus episódios do podcast, falando um pouquinho sobre a minha própria experiência de como foi desenvolver essa habilidade da comunicação. E às vezes, se nós não desenvolvemos essa habilidade, a gente acaba perdendo muitas oportunidades, deixando passar muitas oportunidades por não conseguir se comunicar com muita clareza ou não estar aberto a novos relacionamentos. Então, tudo que você fizer que contribua para desenvolver essa habilidade vai te trazer ganhos também. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha sido útil de alguma forma esse conteúdo. Se fez sentido para você, eu peço que você curta o vídeo e deixe seu comentário para me ajudar cada vez mais a ir melhorando não só o conteúdo, mas outros aspectos aqui também, para te proporcionar autoconhecimento de alguma maneira.